Bem-vindos ao webinar de Alimentos e Bebidas, Feiras de Alimentos e Bebidas 2023. Eu sou a Luciana Pessegueiro Furtado, sou da gerência do agronegócio. Boa tarde, pessoal. Sou Daniele Freire, da gerência de eventos da Apex Brasil. E eu sou Paula Pedroni, da gerência de marketing e clientes. Bom, pessoal, vamos começar aqui então. Gostaríamos de dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença de vocês conosco aqui no webinar. Nesse webinar a gente vai falar, como a Luciana mencionou, principalmente sobre as feiras de alimentos e bebidas do ano de 2023, realizadas pela Apex. A gente tem um portfólio grande de feiras aqui, e esse é um momento mesmo para vocês conhecerem um pouco mais dessas feiras, como vocês fazem para participar delas, e para a gente ter um pouco mais de interação também. Aqui no Zoom, vocês vão encontrar um campo de chat e de Q&A, em que vocês podem mandar perguntas, e a gente aqui, que está como apresentador, vai poder ver, e ao final a gente vai selecionar as perguntas mais realizadas e responder a todas elas. Seguindo aqui. Bom, vamos começar por um panorama geral do nosso calendário de feiras para o ano de 2023. Vocês podem perceber aí que a gente tem um grande portfólio de feiras. Esse ano a gente vai oferecer aqui pela Apex 32 feiras, espalhadas aí ao longo do ano. Vocês podem perceber que tem uma maior concentração de feiras ali nos meses de março, maio e setembro. E nos meses de julho, agosto, dezembro, que são os meses ali de férias escolares, geralmente em que a economia mundial está um pouco mais desativada, a gente não tem essa oferta de feiras. Mas existem feiras aí para os variados segmentos do setor de alimentos e bebidas. Então, a sua empresa ela pode escolher a que melhor se adapta ao seu momento. E aí também a gente tem, nesse portfólio, as principais feiras de alimentos e bebidas do mundo, com destaque principalmente aí para a GoFood, para a Anuga e para as feiras da Cial. Então, como mencionado, a gente tem aqui 32 feiras espalhadas por 14 países. Aí no mapa vocês conseguem ver que é uma amplitude geográfica grande de feiras. E aí eu vou passar a palavra agora para a colega Luciana, para ela falar um pouco mais sobre como a nossa equipe faz para selecionar esses mercados. Na verdade, essa agenda ela é coordenada, nós temos uma série de projetos setoriais lá com entidades setoriais e que tem feiras muito específicas para esses setores. Então, temos ali um calendário dentro desses projetos e também coordenamos a nossa agenda com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com o Ministério das Relações Exteriores. Então, até no convite, vocês podem visualizar quais são as feiras que ainda estão disponíveis para 2022 pelo mapa e também em 2023 pelo MRE. E essas 32 feiras aqui são as diretamente organizadas. Como é que a gente seleciona? Então, além dessa coordenação com os nossos parceiros, nós selecionamos aqueles que são de impacto multissetorial. Então, são feiras, algumas que vocês já conhecem, são tradicionais, já ocorrem há muito tempo aqui, e que são feiras que são hubs em suas regiões. Então, elas atraem todo um público ali dos países próximos. Além disso, são mercados potenciais e tradicionais, além de que a gente também tem algumas novidades nesse ano e alguns nichos que são resultantes de, por exemplo, tendências de mercado. Então, plant-based, pela primeira vez vocês vão ver. A gente tem a Biofac, que também já é uma que a gente participa tradicionalmente com os produtos orgânicos. Então, é um mix realmente ali de uma estratégia de coordenação de parceiros e também aqui de estratégia de mercado que a gente seleciona essas feiras. Bom, agora a gente vai falar um pouco mais das regras gerais de participação nessas feiras, né? Ali no site da Apex, algumas empresas receberam um convite, outras conseguem acessar essas informações também pelo site da Apex. Vocês encontram o regulamento de participação nas feiras. Então, a gente tem um regulamento único de participação para essas 32 feiras, e lá constam as regras gerais para vocês conseguirem se inscrever, participar e o que acontece depois que vocês são aprovados também. Nesse regulamento, vocês vão ver que ele é composto por um documento principal de regras gerais e 3 anexos. No primeiro anexo, vocês têm uma tabela de preços
e aí lá tem as informações principais que a sua empresa precisa para tomar a decisão de quais feiras ela vai participar. Então, tem questão de preço, quantidade de vagas, pavilhões, qual setor específico daquela feira, quais são os requisitos de participação. Enfim, no anexo 2, vocês encontram algumas explicações ali sobre os tipos de estandes que a gente oferece, qual que é o mobiliário padrão de cada um deles. E no anexo 3, vocês têm ali os critérios de seleção para cada uma dessas feiras. Hoje a gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre alguns aspectos principais para a sua empresa se munir antes da tomada de decisão. Então, vamos começar aqui pelos tipos de estandes. A Apex, na maioria das feiras, a gente oferece 3 tipos de estandes. A gente tem o estande básico, que ele é o mais comum, ele é o oferecido em maior quantidade nas feiras. Ele é um estande de mais ou menos 7 metros quadrados. Todas as empresas são elegíveis para se inscrever a esse tipo de estande. A gente tem também um stand do tipo duplo, que ele é um stand ali que ele tem o dobro do tamanho do básico e geralmente o dobro do mobiliário padrão também. A gente vai apresentar mais em detalhes nos próximos slides. Todas as empresas também são elegíveis para participar desse tipo de stand. E, por fim, a gente tem o tipo de stand coletivo, que ele é um stand um pouco maior, dividido por algumas empresas. Então, é um stand que ele pode ser dividido ali entre 2 a 6 empresas, sendo respeitado o valor de mais ou menos 4 metros quadrados por cada empresa. Então, aí, a gente pode ter ali, por exemplo, um stand de 16 metros quadrados, com 4 empresas participantes, 4 metros quadrados para cada uma. E aí, elas também vão ter ali um mobiliário padrão, e esse é um tipo de stand que quem é elegível a ele são as empresas, as micro e pequenas empresas e as cooperativas com valor de exportação de até $500 mil por ano. Eu vou passar aqui a palavra para a nossa colega Luciana agora do agronegócio, para ela falar um pouco mais sobre essas empresas e por que essa reserva de vaga. A agência tem o intuito de fomentar a participação das micro e pequenas empresas nas exportações e também dos pequenos produtores por meio das cooperativas. Então, a gente sabe que também tem grandes cooperativas no Brasil e é importante ressaltar essa informação que a Daniele falou. No limite de até $500 mil, se a cooperativa já tiver exportado, ela só pode ter exportado no ano anterior $500 mil. Então, é realmente para fomentar a participação dos pequenos produtores na internacionalização mesmo. Isso, e agora entrando um pouco mais no detalhe sobre cada tipo de stand para que a sua empresa possa fazer uma escolha correta no momento de manifestação de interesse. O primeiro stand que a gente tem é o stand básico, como eu mencionei, ele é o stand que a gente tem em maior quantidade nas nossas feiras. Ele tem essa carinha aí que vocês conseguem ver na foto, ele é um stand com divisórias laterais, ele tem ali um balcão de expositor em que a empresa consegue plotar a marca dela, a logo da empresa. Ao lado do balcão, a gente tem uma vitrine que a empresa consegue expor seus produtos para quem estiver passando. Na parte de trás, a gente tem uma mesa com 4 cadeiras para que a empresa possa receber clientes e fazer algumas reuniões naquele espaço. Atrás da mesa, vocês têm ali um armário em que a empresa consegue estocar suas amostras que ela leva para o evento, ou também material de uso pessoal, por exemplo, mochila, mala, que a gente sabe que é comum que se leve para essas feiras. E a gente tem também ali atrás um painel padrão de 2 metros por 1. Esse tamanho ele vai ser o mesmo em todas as feiras nessa modalidade do stand, justamente que é para que a empresa já consiga se antecipar e preparar painéis. Ela pode ter um painel padrão que ela use para todas as feiras, ou ela pode ter um painel em português, em espanhol, em inglês, a depender do mercado. E aí vai depender da estratégia de cada empresa. E aí a empresa ela cria esses materiais de acordo com as especificações dadas pela Apex, e a Apex se encarrega da impressão e da plotagem desse material lá no stand. Seguindo aqui, a gente tem o stand duplo, a mesma lógica do anterior. Ele tem 2 mesas, 4 cadeiras em cada uma, tem 2 vitrines para a exposição dos produtos. Aqui tem um balcão ampliado, um armário ali na parte de trás ampliado também, e aí nesse caso tem 2 painéis de 2 por 1 também na parte de trás, que a empresa pode criar conteúdo para expor ali para os visitantes. E por fim a gente tem o stand coletivo, que é aquele stand destinado para as micro e pequenas empresas e para as cooperativas com faturamento de até $500 mil por ano. No stand coletivo,
Ele, como vocês podem ver, ele é um stand amplo. Aqui na foto a gente tem um modelo de stand coletivo de 16 metros quadrados para 4 empresas, cada uma ali com uma metragem média de 4 metros quadrados. Esse é um stand que ele é sem divisórias, mas ele tem ali um acrílico entre os balcões para respeitar ali certa privacidade para a empresa também, para que os visitantes consigam identificar que são empresas diferentes. Mas a gente tem também um espaço ali na frente para a plotagem da logo de cada uma das empresas, e na parte de trás também existe esse balcão aí também para que a empresa possa estocar amostras, materiais pessoais, e também uma vitrine na parte de trás de exposição de produto. O design dessa vitrine ele pode variar, depender do projeto arquitetônico, o próprio design do stand como um todo também pode sofrer algumas alterações, mas vai se atentar minimamente a esse modelo padrão aqui que a gente está colocando para vocês terem uma ideia de como funciona. E por que uma empresa ela participa com a Apex? Qual que é a diferença de uma empresa participar de uma feira sozinha e junto com o apoio da Apex, né? Primeiro que a gente tem a questão do subsídio. Então, a empresa ela é beneficiada por um valor reduzido de participação e ela tem uma gama de serviços adicionais que são oferecidos ali quando ela adere à participação com a compra de stand com a Apex. Além da área em si, a gente faz a criação de um projeto arquitetônico, que aí ele atende a padrões altos de qualidade e de exposição de marca da empresa. A gente tem ali também a montagem do stand, então a Apex se encarrega, a gente tem uma empresa montadora em cada continente, a nossa empresa se encarrega de montar o seu stand, então construir as paredes, o chão, levar o mobiliário, plotar o material de comunicação, enfim. Além disso, a gente também oferece serviços gerais ali de uso coletivo na feira. Então, a gente tem recepcionistas contratadas para atendimento completo do pavilhão, a gente tem ali um balcão de atendimento geral da Apex, a gente tem uma equipe de apoio disponível para ajudá-los durante o evento. A gente tem também uma equipe de limpeza que oferece esse suporte durante o evento. Geralmente, a gente também contrata garçons para apoiar ali na oferecimento de degustação nos corredores da feira. Além disso, a gente tem também um suporte para divulgação do pavilhão brasileiro na feira. Então, em muitos casos, nessas feiras grandes como Gulf, Januga, a gente costuma fazer compra de mídia pelo nosso marketing aqui. Então, a gente tem divulgação do pavilhão brasileiro em alguns espaços na cidade, dentro da feira também, para que a gente possa atingir a maior quantidade de visitantes possíveis para o nosso pavilhão e para o stand das nossas empresas que estão participando com a gente. Em muitos casos também a gente tem contratação de empresa de relações públicas, dependendo do mercado, para apoiar nessa divulgação também. E a gente também tem um suporte aqui da nossa equipe de marketing, que faz a validação dos materiais de vocês, aqueles painéis, a logo, para estarem adequados ali para a apresentação no stand. Por fim, a gente tem também o atendimento Apex Brasil antes, durante e depois do evento. Então, antes do evento, quando a empresa é aprovada, ela já entra em contato com a nossa equipe responsável por aquele evento. Cada evento a gente tem uma equipe aqui designada multissetorial de trabalho, então vocês sempre vão conseguir ter contato com uma pessoa da área de eventos, uma pessoa do agronegócio, uma pessoa do relacionamento com o cliente, uma pessoa do marketing, da comunicação, realmente para prestar esse apoio completo à sua empresa, tanto antes, quanto durante e depois do evento. E além disso, né, a gente tem aqui um ponto muito importante, que é a confiabilidade associada ao Pavilhão Brasil. Então, quando a empresa participa de uma feira com a Apex, ela está dentro de um guarda-chuva de respaldo e confiabilidade. O visitante que passar por aquele pavilhão, ele pode não conhecer a sua empresa, mas ele vai ver que ela está dentro desse respaldo da agência e que isso traz um senso maior de autoridade e confiabilidade também para a empresa. Então, passando aqui um pouco mais para frente das regras do regulamento, a gente vai falar um pouco sobre os critérios de seleção de empresas e ranqueamento. Então, quando a sua empresa se inscreve para a feira, ela é avaliada pela nossa equipe e é feita uma avaliação objetiva de critérios. Então, lá no anexo 3 do regulamento, vocês conseguem ver os critérios de participação em cada feira. Cada feira tem critérios específicos e as empresas são pontuadas com base nesses critérios exigidos por cada feira. Tem 3 critérios gerais que eles se aplicam à grande maioria das feiras. O primeiro deles, a gente faz uma avaliação se os produtos e serviços da empresa são compatíveis com o evento. E aí, esse caso, ela é uma avaliação ampla mesmo.
É só, por exemplo, para a gente evitar que uma empresa de petróleo que não tenha nenhuma relação com alimentos e bebidas participe ali do nosso pavilhão, por exemplo, junto com outras empresas de alimentos e bebidas. Então, esse é um critério eliminatório. A gente também faz avaliação do valor de exportação global da empresa no ano de 2021. Aqui a empresa ela vai ser pontuada entre 0 e 5 pontos. Se a empresa não exporta, ela leva pontuação 0 nesse critério, e se ela exporta, ela é dividida ali entre uma amostra de empresas que vão ganhar pontuação entre 1 e 5. Esse valor de exportação a gente utiliza como base principalmente o nosso sistema de Business Intelligence da agência, que ele puxa informações da SESEX, mas a gente também utiliza em alguns casos do valor autodeclarado da empresa no momento que ela se inscreve. E por fim, a gente também faz uma avaliação aí, que pode dar até um ponto para a empresa nessa seleção. A gente faz uma avaliação das ferramentas de comunicação digital da empresa em língua estrangeira. E aí aqui a gente ressalta também a importância do site da empresa em língua estrangeira, né? O site da empresa é a primeira ferramenta que o comprador ou o visitante que estiver passando na empresa vai ver de respaldo daquela empresa. Então, a gente sempre ressalta a importância de ter um site atualizado em língua estrangeira, por isso que a gente faz essa avaliação. E aí aqui a gente também aceita outros materiais, como, por exemplo, catálogo, folder, que mostra que a empresa tem já esse preparo aí para expor seus produtos e atender ao público externo em língua estrangeira, né? Além daqueles critérios gerais, a gente tem também alguns critérios específicos por feira, e aí, como mencionado, vocês podem encontrar esses critérios lá descritos no anexo 3. E aí, esses critérios variam, por exemplo, tem mercado que nos exige que a empresa tenha um distribuidor local, então a gente pontua a empresa que tem esse distribuidor no local do evento. Por exemplo, na China, quem tem distribuidor local, existem algumas feiras que a empresa vai ser pontuada por ter esse distribuidor. E essas informações a empresa sempre indica no momento que ela estiver preenchendo formulários de inscrição. Por isso é importante fazer um preenchimento cauteloso e calmo ali do formulário. Mais para frente, a Paula vai falar um pouco quais são essas etapas de inscrição. A gente também pode avaliar certificados de orgânicos, a gente pode avaliar cadastro da empresa no FDA, que é muito importante para o mercado americano. A gente pode, em alguns casos, avaliar também se essa empresa já participou do programa PX na agência depois de 2018. A gente pode avaliar também influência em outros idiomas, capacidade de venda no país, certificado de CIF, certificado kosher, que também é um adicional para o mercado israelense, por exemplo. E aí, as empresas são avaliadas e pontuadas com base nesses critérios. Bom, falando aqui um pouquinho agora sobre a taxa de participação, né, e algumas reservas de vaga que a gente tem. Lá no anexo 1 do regulamento, que é a tabela de preços, vocês têm as principais informações sobre todas as feiras da Apex, e vai ter mais ou menos essa cara que vocês estão vendo dessa tabela aí. Aqui, como exemplo, a gente colocou a Anuga. Então, lá no regulamento, vocês vão encontrar isso aqui sobre todas as feiras. Então, aqui no caso da Anuga, você tem a feira onde ela ocorre, ela acontece em Colônia, na Alemanha. O site da feira, caso vocês queiram buscar informações adicionais sobre a feira. O macro setor que ela faz parte, alimentos e bebidas. A data do evento, então, a Anuga vai acontecer de 7 a 11 de outubro. O prazo de inscrição para a Anuga, então, no caso aqui, 1/3 de 2023, significa que até 1º de março a gente vai aceitar a inscrição para a feira. Depois disso, as empresas entram em lista de espera. A gente tem o pavilhão, os pavilhões que a gente organiza. Na maioria das feiras, a gente tem um pavilhão brasileiro só. Mas nessas feiras maiores, como a Anuga, Gulfood, a gente costuma ter alguns pavilhões ainda mais nichados para a empresa. Então, no caso da Anuga, a gente tem um pavilhão nacional, que é um pavilhão para alimentos gerais, tem o pavilhão de bebidas, um pavilhão de trading de carne e um pavilhão de trading de frango. E aí, os tipos de stand aí, básico, duplo, coletivo, seguindo aquela lógica que a gente colocou no início do webinar, quantas vagas são disponibilizadas para cada pavilhão e para cada tipo de stand. E a gente tem a questão da reserva de vagas também. A gente segue aqui na agência uma lógica de reserva de vagas para 4 principais grupos. Isso vocês podem encontrar mais detalhado no regulamento, mas a gente tem ali uma reserva máxima de vagas para trading. Então, na Anuga tem um máximo de 3 tradings que a gente apoia ali no pavilhão nacional, por exemplo. A gente tem uma cota mínima de não apoiadas, então, visando a renovação aqui
e atendimento de novas empresas que ainda não conhecem a Apex também, a gente tem essa cota para não apoiadas, e a gente tem as cotas ali para cooperativas e micro e pequenas empresas para os estandes coletivos, como seguindo a lógica que a gente mencionou antes ali no início do webinar. E aí, cada feira também tem uma moeda de cobrança. É importante que vocês se atentem a isso. A Anuga aqui, a moeda de cobrança é euro, mas a gente pode ter cobrança tanto em euro quanto em dólar. E aí, vale ressaltar que a cobrança para a feira, ela é feita a partir do valor de exportação da empresa. Então, empresas que possuem um valor de exportação maior, elas pagam uma taxa de participação maior, visto que o subsídio governamental é menor nesse caso, e empresas menores pagam uma taxa de participação menor. Então, a gente segue sempre essa lógica. O pagamento da taxa de participação ele só é feito depois do evento. Então, a Anuga, que a empresa pode firmar o contrato em março, mas ela só vai pagar depois que a feira acontecer, então, muito provavelmente ali no final de outubro ou no início de novembro. E o pagamento ele vai ser em reais. A taxa de cobrança ela é em moeda estrangeira, euro ou dólar, mas o pagamento ele segue, vocês vão receber um boleto em reais, seguindo a cotação ali do dia do envio da nota fiscal e do boleto. Bom, e agora eu passo a palavra aqui para a Paula, para ela falar um pouco mais do processo de inscrição da empresa na feira. Bom, pessoal, então depois que a empresa leu o regulamento, conheceu ali todos aqueles detalhes e decidiu quais feiras ela deseja participar, ela vai passar para o processo de inscrição. Pode passar daí. Ela vai precisar acessar esse link, e o primeiro ponto aqui importante de ressaltar é que esse link é único para todas as feiras. Tá? Apesar das inscrições serem realizadas individualmente dentro desse link, a empresa precisa acessá-lo e aí selecionar dentro desse link quais são as de seu interesse. Eu vou mostrar para vocês como é que acontece esse processo passo a passo, porque às vezes gera um pouquinho de dúvida. Quando vocês acessam aquele link no navegador, a primeira etapa é de verificação de e-mail. Então, isso é só para a gente confirmar que aquela pessoa que está usando aquele e-mail é, de fato, a detentora daquela caixa de e-mails, né? Então, basta vocês colocarem o e-mail de vocês e aceitarem os termos e enviar. Em seguida, vocês vão receber na caixa de entrada um e-mail da Apex com essa carinha aqui, com um link para vocês continuarem a inscrição. E aí sim vocês entram na página de inscrição com todas as informações que a gente vai precisar da empresa para que ela se inscreva. Aqui na página de inscrição, o primeiro ponto que vocês precisam ter atenção é que esse processo ele é feito por 3 abas. Eu marquei aqui em vermelho para vocês, porque primeiro vocês vão passar pelos dados pessoais, então as informações da pessoa que está preenchendo esse link, depois pelos dados da empresa, CNPJ, setor, contato da empresa, formulário complementar, né, terceira aba, que ali você vai colocar qual é o produto da sua empresa, uma breve descrição do que vocês fazem, quais são os materiais que vocês têm em inglês, e só depois de preencher essas 3 abas é que sim vocês vão entrar no processo de seleção de quais feiras vocês têm interesse. Caso vocês não preencham as 3 abas anteriores, a Apex não vai receber a inscrição de vocês e ela não será considerada. Tá? Então, muita atenção, vocês precisam chegar nessa tela onde vai ter a lista das feiras e aí sim selecionar aquelas que vocês têm interesse. Tá? Então, quando vocês chegam nessa tela, pode voltar daí. Vocês vão ter essa lista com uma breve explicação do que é aquela feira e o prazo de inscrição regular logo abaixo. Então, basta a empresa selecionar aquela de interesse, pode ser uma ou mais de uma, só que o processo precisa ser feito 1 a 1. Então, por exemplo, a empresa tem interesse na GoFood. Ela vai clicar ali no botãozinho verde de quero participar e vai entrar na próxima tela, que é essa daqui. Nessa tela, ela vai selecionar informações específicas sobre a GoFood, então o pavilhão de interesse e mais alguma informação que a nossa equipe precise para receber a manifestação de interesse de vocês. Então, depois que você finaliza a sua inscrição numa feira, você recebe um e-mail de confirmação de inscrição. E aqui vem informações detalhadas sobre qual feira você selecionou, a data que você realizou a inscrição e a data de prazo de inscrição regular desse evento.
né? Por que isso? Porque aqui vocês conseguem perceber, né, verificar se vocês fizeram a inscrição dentro do prazo. Eu vou falar sobre prazo de inscrição mais para frente também com vocês. Mas então aqui o ponto importante é, se a sua empresa quer participar de 5 feiras, ela vai ter que realizar a inscrição das 5 e vai receber 5 diferentes e-mails de confirmação. Então, por exemplo, quero participar da Gulf, de Biofá, Foodex e outras 2. Vai fazer a inscrição em cada uma delas e vai precisar receber os e-mails, os 5 e-mails de confirmação individuais para cada um, tá? Pode passar. Alguns pontos importantes aqui, pessoal, sobre o processo de inscrição. Se vocês têm dúvidas durante o preenchimento, às vezes não conseguiu carregar um arquivo, às vezes não sabe o que colocar em algum campo, às vezes o formulário não está carregando, a Apex disponibilizou na semana passada um chat que fica disponível em todas as páginas de inscrição do processo de feiras. Então, é só vocês clicarem nessa bolinha no canto direito, que eu marquei aqui em vermelho, que vocês vão conseguir falar com a nossa equipe, e aí a nossa equipe vai tentar resolver o problema ali na hora, para que vocês já consigam submeter a inscrição. Tá? A gente está, como o chat online ele é um processo novo, a gente implementou na semana passada, a gente está com um horário de 9h30 às 12h e de 14h às 18h para o atendimento, ele é um pouquinho menor do que o atendimento da Apex. Então, se vocês precisam de suporte fora desses horários que o chat online está disponível, a gente também pode atendê-los por telefone, por e-mail, e eu falo com vocês mais para frente sobre esses canais de contato. Além disso, é importante que vocês tenham atenção nos seguintes pontos. Prazo de inscrição, como eu falei para vocês. Todas as inscrições que são feitas fora do prazo entram em lista de espera. E com isso, a sua empresa passa a ter uma chance menor de ser escolhida para essa feira. Então, se vocês têm interesse, um grande interesse em determinada feira, é muito importante que vocês se atentem ao prazo de inscrição para que realizem dentro do prazo regular. E como é que vocês ficam sabendo qual que é o prazo? Tem alguns lugares que a gente disponibilizou isso. Primeiro, ali no link, no próprio link de inscrição, embaixo de cada feira, tem o prazo. No nosso portal também, na aba de eventos, então apexbrasil.com.br/eventos, vocês vão encontrar a lista de todas as feiras e os prazos regulares também estão lá. E no anexo, como a Dani mostrou, lá no anexo 1 tem mais informações sobre preço, sobre data da feira e sobre data de inscrição. Além disso, pode voltar. É fundamental que vocês guardem os e-mails de confirmação, esse que eu mostrei para vocês no slide anterior, porque é aquilo que atesta que a sua empresa de fato fez a inscrição naquele evento. Então, se a gente tem qualquer problema mais para frente, que porventura a gente não mapeou a sua empresa como inscrita, se você tem aquele e-mail, aquilo é uma comprovação de que a sua empresa fez a inscrição. Tá? E se vocês não receberam, concluíram a inscrição, mas não receberam esse e-mail, é importante que vocês entrem em contato com a gente o quanto antes para que a gente verifique, se é necessário que vocês façam uma outra inscrição, porque o sistema não recebeu, então para que a gente mapeie ali qual foi o problema, o porquê de vocês não terem recebido essa confirmação. Outro ponto, a inscrição naquele link que eu mostrei para vocês, ela não gera nenhum custo para a empresa. Então, a gente estimula que vocês façam a inscrição, tá? Porque aquilo ali é uma manifestação de interesse da empresa naqueles eventos, e a empresa só se compromete a pagar depois que ela é aprovada e assina o termo de adesão com a Apex Brasil. Antes disso, não há nenhum ônus para a empresa. Então, vocês não precisam ficar preocupados de, vou me inscrever, daí vou gerar algum custo para a empresa. Não, isso não existe, tá? Além disso, a gente tem feiras para o ano inteiro, em 2023, então a gente tem feiras em fevereiro, como a Gulf, e aí tem feiras em outubro, como a Nuga. Então, a empresa ela não precisa realizar a inscrição de uma vez só para todas as feiras de 2023. Vocês podem começar, por exemplo, realizando a da Gulf de hoje, já que o prazo de inscrição é mais curto, e aí, por exemplo, em outubro vocês resolvem que vão participar, que querem participar da Nuga, então vocês podem ir lá no mesmo link e fazer a inscrição para a Nuga. Então, aquele link fica aberto para a empresa, para aquele e-mail da empresa, para realizar as inscrições no momento que a empresa achar adequado, reforçando sempre a questão do prazo de inscrição. E, por último, só para deixar bem alinhado com vocês,
O preenchimento do formulário de inscrição, ele é uma manifestação de interesse da empresa naquele evento, mas ele não garante que a empresa vai, de fato, ser aprovada, vai participar daquela feira. Como a Dani explicou, a gente tem critérios de participação, a gente sempre tem um número muito maior de empresas interessadas do que o número de vagas, então, por isso, a gente precisa fazer essa seleção, inclusive para que as empresas selecionadas tenham o perfil, né, desejado para aquela feira. Então, a empresa se inscreve e deve aguardar o nosso contato para informar se ela foi aprovada ou reprovada para aquele evento. A Dani vai falar agora um pouquinho mais sobre os passos após a inscrição. Certo, vamos lá. Então, como a Paula mencionou, a inscrição ela é a manifestação de interesse para participar na feira. Então, a inscrição ela ainda não confirma que a empresa está selecionada para participar da feira. A gente tem toda aquela avaliação do perfil, da pontuação, etc. E da quantidade de vagas, principalmente. Então, o que acontece aí? Como é que se dá esse processo e o que vocês precisam esperar aí para alinhar, enfim, as expectativas de próximos passos, né? Cada feira ali, ela tem uma data de fim de inscrição. Assim que acaba esse prazo de fim das inscrições, a gente pega todas essas empresas inscritas e parte para a avaliação delas. E aí, após esse período de avaliação, que geralmente ele leva cerca de um mês, a gente parte para a aprovação das empresas que vão ser selecionadas para participar de cada evento. Essas empresas selecionadas, elas vão ser contatadas pelo Apex Brasil para assinatura do termo de adesão. Quando a empresa assina esse termo de adesão, aí sim ela está formalmente vinculada àquele evento e aos termos e condições da Apex Brasil. Quando a empresa ela recebe o e-mail de aprovação, então a gente já envia o documento para assinatura, as instruções também para assinatura daquele documento. Geralmente ela tem 5 dias para concluir esse processo. E aí, após esse período, a gente tem ali uma lista de todas as empresas confirmadas e já formalmente vinculadas ao evento. Para esse grupo de empresas que já está aprovada com o termo de adesão assinado, a gente começa uma interação mais direta já com a equipe de cada projeto. E aí essa equipe vai passar informações como informações gerais que a gente envia sobre todas as feiras por meio de comunicados. Então, por exemplo, a gente envia sempre para todas as feiras um comunicado sobre envio de amostras. Então, para as empresas terem lá, promoverem degustação dos seus produtos e levarem eles para a participação na feira, elas geralmente contratam uma empresa de transporte que possa levar e fazer o desembaraço desses produtos no país. A Apex ela não tem ingerência nesse processo de envio de amostras. A gente também não pode fazer recomendação de empresas para esse tipo de serviço. O que a gente geralmente manda para vocês é quem é o official freighter daquela feira, né? Que é a empresa que geralmente tem mais facilidade de acesso na feira, é a empresa de logística oficial. A gente indica para vocês essas informações, a gente manda instruções gerais também que a gente tem aqui de como embalar as amostras, para qual endereço vocês têm que enviar, o endereço oficial do pavilhão brasileiro, quais as pessoas que vão estar lá disponíveis para receber na feira essas amostras, então vocês recebem essas informações. A gente também envia comunicados sobre alguns serviços adicionais que as empresas aprovadas podem contratar. Então, além do pacote de serviços padrão, existem outros serviços que a empresa pode contratar também. A gente envia informações sobre a coleta daquele material gráfico, então a gente começa a entrar em detalhes com vocês sobre aqueles painéis que ficam no stand, o envio da logo, todos esses materiais que a gente precisa para plotar, para o nosso marketing conseguir avaliar e aprovar esses materiais, eles seguirem para a produção com a nossa montadora, e a gente também passa informações gerais sobre o evento, informações que a feira oferece. Existem feiras que oferecem plataformas online também, a gente manda esses comunicados para vocês, e aí tem um canal aberto mesmo de comunicação entre a equipe e essas empresas aprovadas. E aí ali, mais próximo à feira, a gente parte para o processo de emissão de credenciais, né? Então, geralmente, esse prazo ele depende muito das organizadoras, cada feira tem um prazo, mas a gente vê que isso costuma variar ali entre 1 mês e 2 semanas antes do evento que eles liberam essa emissão de credenciais, e a gente manda também um comunicado para vocês
sobre como fazer essa emissão. Isso vai, o processo ele depende mesmo de cada feira. E aí ali, mais próximo da data do evento em si, por exemplo, a Anuga, que é de 7 a 11 de outubro, um dia antes da abertura da feira, a gente abre o pavilhão, porque a gente chama do Dia do Expositor. Então, se a Anuga começa no dia 7, no dia 6, ali à tarde, a gente recebe as empresas no nosso espaço, já para a gente realmente se conhecer. A equipe Apex geralmente já está lá, para a gente nos conhecer pessoalmente, né? Para vocês organizarem os estandes de vocês. Então, é importante que as vitrines já sejam organizadas nesse dia, os balcões, os materiais sejam todos levados para que vocês, no dia de abertura da feira, vocês possam chegar com calma, se instalar e já está tudo pronto ali esperando por vocês. Então, é mais ou menos esse o cronograma de atividades que a gente tem aí para as empresas que são aprovadas, né, na feira. E aí agora a gente vai passar um pouco sobre o pós-evento, né? O evento aconteceu e o que acontece depois. Vou passar a palavra aqui para a Paula. Pode passar o slide, né? Bom, pessoal, então algumas ações ali pós-feira, quando a feira está se encerrando, né? Primeira coisa, formulário de avaliação. O preenchimento é um dever do expositor, então no regulamento de participação esse é um item. Então, existe a obrigatoriedade dos expositores preencherem esse formulário. Eu acho que vocês que já participaram conosco já estão familiarizados, são alguns itens ali que a gente pergunta sobre os negócios, estimativa de negócios, papel da Apex Brasil nos resultados que vocês conseguiram na feira, também alguns itens de avaliação da infraestrutura, da organização, do nosso atendimento. E esse formulário, quando vocês respondem, ele não fica esquecido aqui na Apex, tá? A gente avalia um a um, principalmente aqueles motivos de insatisfação, porque o nosso objetivo é ter um processo aqui de melhoria contínua, para que nas próximas edições a gente consiga ali atender o que for possível, né, o que foi solicitado pelos expositores e que está no nosso alcance. Então, a nossa ideia é trabalhar sobre aqueles comentários de vocês, as sugestões, e apresentar serviços que estejam mais aderentes aí ao que vocês precisam, né, para acessar essas feiras e fazer os negócios. Além disso, no pós-evento, como a Dani já adiantou, ocorre o pagamento por parte da empresa expositora, né? Então, a Apex aciona vocês para que realizem esse pagamento. E o relacionamento pós-feira, né? Nesse ponto, a gente quer reforçar que a Apex não quer que a feira acabe e aí o nosso contato termine. A gente tem um portfólio de serviços bastante amplo aqui na Apex. Algumas empresas não conhecem, algumas empresas participam de feiras há anos com a gente e ainda ficam surpresas com algumas das nossas iniciativas quando elas acabam conhecendo. Então, a gente tem serviços aqui, além das feiras, que atendem empresas de diferentes perfis, desde aquelas que não exportam até aquelas que já exportam com regularidade. Eu trouxe um slide bem resumido aqui sobre o nosso portfólio de serviços, só para que vocês tenham isso em mente, porque a nossa ideia é conversar com vocês tanto durante a feira, como depois ou antes da feira, inclusive, sobre essas outras iniciativas que vocês podem consumir aqui da Apex e que podem ajudá-los, né, no acesso a mercados externos. Então, a gente trabalha com inteligência de mercado, a gente tem uma equipe aqui de inteligência que trabalha em estudos, traz informações e análises de mercado. A gente também trabalha com qualificação para negócios internacionais, então, para aquelas empresas que querem se preparar para exportar, precisam de capacitação para exportar, nunca exportaram ou às vezes exportam de forma muito pontual, a gente consegue capacitá-las e a gente apoia também aquelas empresas que desejam abrir uma operação no exterior. Atuamos também na promoção de negócios, né, tanto por meio de feiras como pelos nossos escritórios no exterior. A gente tem escritórios em diversas regiões, em diversos países que ajudam as nossas empresas apoiadas. Atuamos na expansão internacional, então, para aqueles clientes que querem abrir ou ampliar suas operações no exterior. E aqui, alguns clientes não sabem, mas a gente tem nesses escritórios no exterior, alguns, inclusive, a gente serve de base para que empresas brasileiras aluguem um espaço dentro do nosso escritório e tenham lá um escritório local, tanto físico como um escritório virtual. Então, é importante que vocês conheçam essas iniciativas para essas empresas que estão com esse objetivo de abrir uma operação fora. A Apex também atua na atração de investimentos estrangeiros, então a gente busca atrair investimentos para setores estratégicos da
da economia nacional, a gente atende investidores que desejam aportar aqui. E com imagem, então, para aqueles clientes que querem participar de eventos no exterior para posicionamento de imagem dos seus produtos e serviços, tá? Então, esse é um resumo do nosso portfólio além de feiras, e para a gente vai ser um grande prazer poder apresentá-los para aquelas empresas que têm interesse em conhecer mais. Pode passar, Dani. Já encaminhando aqui para o final, pessoal, a gente trouxe os canais de atendimento. E aqui isso vai servir tanto para feiras como demais dúvidas que vocês tenham sobre produtos e serviços da Apex. Nós temos o nosso telefone, então a sede da Apex fica aqui em Brasília, o telefone 61-2027-0202, a gente tem uma equipe que fica aqui das 9 às 18h30 à disposição para atendê-los. Também temos o nosso e-mail, apexbrasil@apexbrasil.com.br, e essa é uma caixa que a gente monitora a cada minuto, a gente não deixa esquecido nenhum e-mail por lá. Então, às vezes, a sua mensagem pode demorar um pouquinho para ser respondida, às vezes não é no mesmo dia, no dia seguinte ou no outro, porque a gente está buscando aquela informação quando é uma dúvida um pouco mais complexa, mas todos os e-mails que chegam ali são tratados pela nossa equipe, são encaminhados e são respondidos. Para aquelas empresas que já foram aprovadas para as feiras, a nossa equipe de eventos, ela começa o contato com essas empresas por meio de um outro e-mail, então aí é um contato direcionado já para as empresas aprovadas. Então, quando elas vão receber o comunicado de aprovação, já vem desse e-mail específico da feira, e aí o contato parte para essa outra caixa, tá? Além disso, como eu falei para vocês, a gente está com essa novidade do chat online. Então, o nosso chat fica disponível tanto no portal da Apex, no apexbrasil.com.br, ali no cantinho direito, como também durante todo o formulário de inscrição das feiras. Então, qualquer dúvida que surgir de vocês, tanto ali no preenchimento como outras dúvidas, podem acionar a gente pelo chat. A gente tem aquele horário um pouco menor, como eu falei para vocês, mas qualquer outra dúvida fora desse horário, a gente está disponível nos demais canais. E o atendimento presencial. Como eu falei para vocês, a gente está na sede, a gente está na sede aqui em Brasília. As empresas que desejem visitar a gente por aqui serão muito bem-vindas. E na questão do atendimento presencial, eu também aproveito para dizer que a equipe de relacionamento com o cliente acompanha algumas das feiras que estão no calendário, então aquelas feiras que têm maior expressão, que vão um número maior de empresas brasileiras, de maior número de visitantes. A CRC, a Coordenação de Relacionamento com o Cliente, tem a responsabilidade de cuidar dos balcões de atendimento. Nesses balcões de atendimento, a gente fica totalmente à disposição das empresas expositoras, e o nosso papel ali é atender também os compradores internacionais. Então, a gente recebe esses públicos, às vezes passa um comprador que tem interesse em determinado produto. Se esse produto que ele está buscando, alguma das empresas expositoras está ofertando, a gente leva esse expositor até o seu stand, ou encaminha para ele ali o listado das empresas que oferecem esse produto, e a gente pega todos esses dados desses compradores para alimentar aqui também a nossa base de dados. A nossa ideia para 2023 é compartilhar com vocês os dados desses compradores atendidos nos balcões de atendimento. Então, para aqueles produtos que tenham a ver com a sua empresa, a gente vai buscar compartilhar esses dados dos compradores com vocês, para que vocês tenham um catálogo ali mais amplo de empresas compradoras para contratar no pós-feira. Isso depende, claro, de uma autorização do comprador, né? A gente não pode passar contato sem esse consentimento, mas tudo que for possível de repassar para vocês, dessas empresas compradoras, a gente vai repassar. Para fechar, pessoal, eu queria falar com vocês sobre a questão de como ficar sabendo das feiras, né? A gente recebe e-mails de clientes que falam: não fiquei sabendo da GoFood, acabei perdendo o prazo, me inscrevi em lista de espera, fui prejudicado. Onde que eu fico sabendo da lista do cronograma da Apex, da lista de eventos? Então, aqui 3 pontos importantes. Primeiro, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A gente precisa se alinhar com esse normativo, então a gente só consegue acionar aqueles clientes que dão autorização para o contato. Então, se a sua empresa passa a ter pouca interação com a Apex, não abre os nossos e-mails,
o nosso sistema, ele capta essa informação e a gente pode deixar de enviar e-mails para você por uma automatização do sistema. Então, é importante que vocês estejam alertas que se estão ou não recebendo os nossos comunicados, porque a gente divulga eles por e-mail, e que vocês deem o consentimento para a Apex, para que ela continue enviando esses convites para vocês. Eu vou deixar um linkzinho para vocês no chat, que é a gestão de consentimento. Então, nesse link vocês entram, preenchem com os dados de contato e autorizam a Apex a enviar aqueles conteúdos que vocês têm interesse. Outra coisa, o nosso portal, na aba de eventos, também ali a gente tem o listado desses eventos, dessas oportunidades, e ali entram feiras, rodadas, missões, oficinas de competitividade. Então, é toda a lista de eventos que a Apex apoia. É legal que vocês acompanhem, tá? É apexbrasil.com.br/eventos. E também sugiro que vocês acompanhem a gente nas redes sociais, porque lá a gente está o tempo todo divulgando essas feiras e demais iniciativas da Apex. Então, a gente está no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook. Sugiro que vocês procurem a gente por lá e passem a receber as nossas notificações ali nas linhas do tempo. Tá? Eu finalizo por aqui. Dani, vamos para perguntas? Vamos lá. Vi aqui que o nosso chat está cheio de perguntas. Algumas delas já foram respondidas. A gente vai selecionar aquelas que foram mais perguntadas para a gente não extrapolar o nosso tempo. Bom. Bom, vou passar aqui então e a gente vai respondendo. Bom, algumas a gente já foi respondendo aqui, mas só para resgatar algumas, houve uma pergunta sobre a possibilidade de participar da associação de produtores naquelas cotas, né? Na verdade, infelizmente, não. A gente tem que ter uma previsão, a gente tem a previsão realmente da constituição jurídica ser micro, pequena empresa ou cooperativa. Então, a associação de produtores não se encaixa ali. Bom, vamos passar aqui para a próxima, então. Tem a pergunta do César. No que diz respeito ao envio de amostras para degustação, devemos levar em mãos ou encaminhar a algum local indicado pela Apex? Geralmente, a gente envia um comunicado específico sobre envio de amostra para as empresas aprovadas e lá a gente faz algumas indicações de como embalar a amostra, enfim. E aí a gente também recomenda que isso seja feito por uma empresa contratada. E aí a empresa vai ser de escolha do participante, né? A Apex não recomenda a empresa, mas uma empresa específica, mas a gente recomenda que vocês sempre contratem uma empresa para esse serviço. Vou responder uma outra perguntinha aqui sobre podemos alterar dados de uma inscrição já realizada? Bom, pessoal, se você já finalizou a inscrição e já recebeu o e-mail de confirmação, a gente vai ter que verificar qual é a informação que você deseja alterar, para ver se o link, a parte aberta do link está editável para você, ou se não, a gente vai ter que editar via Apex, né? A nossa equipe vai ter que alterar e pedir que você realize uma nova inscrição. Então, nesses casos, eu peço que vocês enviem um e-mail para a gente, apexbrasil@apexbrasil.com.br, ou entrem no chat, ou liguem para a gente, para que a gente resolva o problema pontual. Mais uma pergunta aqui sobre eventos com presença de importadores de frango. Nós temos aqui, na verdade, algumas feiras. Isso depende muito da estratégia da sua empresa, né? Mas a gente tem algumas feiras que têm a participação multissetorial, a Cial Paris, a GoFood, tem não só stand nosso, mas também em parceria com a BPA, que a gente tem um projeto setorial com proteína animal, que abrange frango, e também tem uma relação de feiras também de frangos. Então, a gente, se quiser entrar aqui, eu vou responder aqui os nossos contatos, que a gente pode fornecer mais informações sobre esse setor. Bom, seguindo aqui, a gente tem uma próxima pergunta da Camila. Uma dúvida, não acho a Espaço Food and Service 2022. Esse ano a gente não vai fazer a Espaço Food and Service, esse ano 2022, mas ela está aqui no nosso hall de feiras para 2023. Então, todas essas feiras aqui que a gente está apresentando e que fazem referência a essa apresentação de hoje, elas são as feiras de 2023.
Então, aquela listinha lá de feiras do regulamento é sempre sobre as feiras de 2023. Aí, em 2023, a gente vai ter, sim, a Espaço Food and Service. Uma pergunta do Renan Moreira sobre se a empresa não for aprovada para participar do evento, ela poderia solicitar um feedback da análise feita pela Apex? Sim, ela pode solicitar. Os critérios que a Apex utiliza, eles são objetivos, então a empresa pode entrar em contato com a gente, que a gente explica quais foram os critérios e a pontuação que ela tirou no ranqueamento. Inclusive, a gente fica à disposição também para oferecer demais serviços que podem ter aderência ao perfil dela naquele momento. Eu estou vendo algumas perguntas aqui que são de setores, por exemplo, se a Apex participa da Frutilogística. Essa feira especificamente está dentro do nosso projeto setorial Cabra Frutas, então eu também vou escrever aqui o nosso contato para que a gente possa depois ver como é que você poderia participar da Frutilogística junto a esse projeto. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Ana Carolina. Minha empresa é exportadora, porém não tem site em inglês. Isso pode impactar bastante na hora da seleção? Bom, como a gente mencionou, aqueles critérios lá apresentados no regulamento, eles sempre vão ter dois tipos. Tem os critérios eliminatórios e os critérios que têm a pontuação atribuída. Esses critérios eliminatórios, a empresa, se ela não cumprir o critério, ela está fora da seleção. Mas esses critérios são mais raros. Vocês vão ver que a maioria deles não são eliminatórios, eles só atribuem uma pontuação adicional para a empresa na seleção. Então, o caso das ferramentas de comunicação digital em inglês, esse não é um critério eliminatório. Então, se a empresa não tem site ou não tem outro material, ela vai ter a pontuação 0, mas ela não vai ser eliminada. E caso ela tenha o site ou o material em língua estrangeira, ela vai ganhar um ponto ali, o que vai ajudar na pontuação final dela para ser selecionada e também para ficar em um posicionamento melhor ali no ranking. Bom, tem uma pergunta aqui da Kelly. O pagamento após o evento é feito de forma integral, à vista? Kelly, lá você vai ver no regulamento, tem a partir de um certo valor em dólares da feira, a gente permite o parcelamento em até 4 vezes. Mas abaixo desse valor, ele é à vista mesmo, e aí por boleto bancário, né? Então, e a empresa que opta também. Quando é um valor mais alto e a empresa tem a opção de parcelamento, ela que diz se ela quer parcelar, em quantas parcelas ela quer parcelar também. Bom, tem só mais uma pergunta aqui do Renan. Valor de exportação indireta conta na autodeclaração? Por que tem limitação para empresas PX antes de 2018 nos critérios de pontuação? Geralmente a gente conta o valor de exportação indireta no ano de 2020, e a empresa autodeclara e a gente também faz a conferência aqui no nosso sistema de Power BI. E aí, essa limitação, na verdade, ela também não é eliminatória. Esse é um critério que a gente vai testar ali para 2 feiras, mas ele não é eliminatório. Se a empresa não tiver participado do PX, ela não está eliminada, ela só fica com a pontuação 0. E aí, lá no anexo 3 também, vocês podem ver em detalhes quais são essas feiras. Bom, pessoal, para a gente não extrapolar muito nosso tempo aqui, que é proposto para essa ação, a gente vai finalizar agora, mas a gente vai dar o tratamento a todas as perguntas que não foram respondidas via e-mail. A gente entra em contato com vocês para dar um retorno. E a gente queria muito agradecer a presença de vocês aqui. Para a gente é muito importante esse contato com vocês. Vocês são nossos clientes, nossas empresas. É muito bom a gente ter esse momento com vocês. A gente queria dizer que a via está aberta e agradecer a participação de vocês.
para ver a gente. Bom, Bom, pessoal, obrigada pela participação de vocês. A gente fica totalmente à disposição, tanto para auxiliá-los com as feiras, como demais iniciativas que vocês tenham interesse em conhecer da Apex Brasil. muito obrigada e até a próxima. Boa tarde, gente.